A composição étnica dos brasileiros é um conteúdo muito importante, passível de atenção, né, especial por parte do educador, dos pais, né, da família, ao aplicar em casa, falar em sala de aula, que mostre aos alunos, aos filhos, a diversidade étnica da população nacional e como esse fator contribuiu, né, para a nossa identidade cultural, que demonstre os aspectos culturais presentes em nossas vidas, originários, né, dos indígenas, portugueses, africanos, além de outros, né, imigrantes europeus, árabes e asiáticos e enfim, que veio para o Brasil, né? Então é sempre importante ressaltar que nos estados brasileiros não há homogeneidade, né? E sim a predominância de vários grupos. A distribuição dos principais grupos étnicos pelo território nacional é uma consequência de povoamento das regiões do país. A região sul, ela teve os europeus como os principais povos ocupantes do território. Na Amazônia predominam os descendentes indígenas, né? Os afrodescendentes, os negros, os pretos, né, eles são descendentes os descendentes da maioria do Nordeste brasileiro. No entanto, existe grande diversidade mesmo entre essas regiões, pois além de ter ocorrido a miscigenação nesses locais, há um grande fluxo migratório entre essas partes do Brasil, né? Pessoas do sul que vão para o norte, pessoas do norte que vão para o sul. Olá! De fato, o Brasil possui uma diversidade étnico-racial e cultural muito grande, graças às contribuições de todos esses povos que a minha colega Fernanda Moreira acabou de mencionar. Porém, não podemos perder de vista, sob o manto da diversidade, a questão da desigualdade causada principalmente por causa do racismo estrutural presente ainda hoje na nossa sociedade, no nosso país. Para entendermos um pouco melhor sobre o racismo estrutural, precisamos fazer uma análise histórica das raízes deste problema. Pois bem, quando os portugueses chegaram no território que hoje conhecemos como Brasil, a priori foi feita a escravização dos índios, os nativos que aqui estavam. A posteriori foram no continente africano e de lá trouxeram vários seres humanos para serem escravizados aqui, totalizando no final mais de 5 milhões de pessoas de várias nações deste continente africano. Esse problema perdurou por mais de 300 anos, ou seja, o nosso país tem 520 anos de existência e desses 520 anos, mais de 300, ou seja, mais da metade foi de escravização. Com o advento da Lei Áurea de 1888, que deu fim à escravidão no país, houve uma falha em não fazer a adequada inserção dos afrodescendentes na sociedade brasileira. Simplesmente eles foram tirados das fazendas que eles ajudaram a enriquecer, não só das fazendas, né, das propriedades, melhor dizendo, e com isso foram abandonados à sorte. Inclusive, para manter sob vigilância aqueles que agora já não podiam ser mais escravizados, criaram-se muitas leis para tentar manter atrás das grades ou uma certa vigilância. Passaram a criminalizar práticas como a capoeira, até mesmo o candomblé, né, que é uma religião de matriz africana, passou a ser vista como ilegal ou imoral, e isso até pouco tempo era motivo de a polícia interferir. Então a gente percebe o quê? Que toda herança, né, afro-brasileira, de certa forma, sofre, né, com algum preconceito, com algum ataque. E é preciso haver união, principalmente daqueles que são afetados diretamente por conta desse racismo estrutural, porque uma estratégia utilizada pelo dominador foi trazer povos rivais da África, tribos rivais que falavam línguas diferentes, que tinham costumes diferentes, e isso dificultou a união para lutar contra o opressor em comum. Então a gente precisa entender que enquanto nós estivermos divididos, né,
a gente dificilmente alcançará grandes conquistas como o Brasil. Então é isso, mais conscientização, menos preconceito e que possamos entender que o nosso país ainda não é uma democracia racial, como se diz, porque os números apontam o contrário, né?